Fala, Varejo! Aqui é Ederson Varejo. Bom demais falar com convidados super especiais sempre aqui no Bate-Papo do Varejo. E o Bate-Papo do Varejo continua toda aquela jornada que a gente sempre fala de você. A ausência de mão de obra, desafios que nós temos e o quanto nós podemos impactar no varejo, trazendo qualificação. E eu não poderia deixar de convidar você aí, pessoas que estão dentro do varejo aí, a vir para um encontro maravilhoso. E eu sempre tenho que trazer especialistas. Hoje eu trouxe o Rogério Machado aqui. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para você, mas antes disso, vou pedir para você, curtir o nosso canal aqui, compartilhar, já convidar, porque hoje vai ter dicas, você nem imagina, as dicas são fantásticas, então compartilhe. Se você estiver no Spotify aí, você vai fazer o seguinte para mim, vai dar 5 estrelinhas, que o Rogério aqui, Machado, merece. E compartilhe com a sua equipe, com os diretores da sua empresa. Se você é um gestor de loja, compartilhe com os diretores da sua empresa. Eu sou aqui da direção, compartilhe com a sua equipe, que o Rogério vai dar dicas também para a sua equipe. Então, faça isso, deixe o seu like, converse com a gente nos comentários. O que eu devo falar no comentário aqui, ou no chat aqui? Sempre faça perguntas, com certeza eu vou indicar aqui para o Rogério para ele te responder. Ele vai te procurar, vai te responder, que ele é super acessível, um consultor de renome. Nosso convidado de hoje aí, então, é o Rogério Machado, especialista no varejo, professor aí, fantástico, vou chamar ele muito de professor aqui, pai da Natália, do André e da Ana Beatriz. Ele atua no mercado há mais de 30 anos. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Obrigado, Ederson, a você pelo convite. É sempre bom a gente falar para o nosso time, nosso nicho, né? Nicho tão especializado. Eu que entrei lá atrás aí, e esse nicho era pequeno, só participavam os grandes players. Os pequenos eram muito desorganizados. E é feliz em ver tanta gente nova entrando para ensinar, para participar, para fazer todo mundo evoluir. Prazer estar aqui. Rogério, eu tenho 27 anos que eu atuo. Comecei como embalador dentro do supermercado, certo? E aí um dia eu consegui ser operador de caixa, cheguei a ser repositor, cheguei a ali desossar alguns bois, fui na padaria, sabe, Rogério? E cheguei a um dia ser gerente de loja, diretor. E aí a gente acabou montando a nossa empresa e desenvolvendo os vários varejos. Eu vejo que a sua experiência, né, toda a sua carreira, ela tem uma base muito legal. Compartilha com a gente, Rogério, aqui, toda essa experiência sua, cara. Aqui gostaria de você compartilhar com as ideias, mas conta um pouquinho, como é que nasceu o Rogério dentro do varejo, assim? Pô, Ederson, primeiro, respeito bacana a tua carreira, né, uma carreira vertical dentro do varejo aí, que foi subindo, até conquistar o teu espaço aí, né, como consultor, enfim, como um cara que faz transformações. Mas Edson, eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, moro em Gramado, já morei no Brasil inteiro, morei fora do Brasil, tive atuações fora do Brasil, comecei na área bancária, né, eu comecei como office boy, e aí cheguei a gerente de departamento na área bancária, 11 anos na área bancária, depois fui para a indústria, e depois da indústria fui parar no varejo. Varejo por oportunidade, porque eu tinha um propósito de ser diretor com 15 anos, né, e foi no varejo que eu encontrei essa chance, fui convidado, fiz a primeira operação de delivery de supermercados no Brasil, em São Paulo, em 94, terminou não dando certo, foi vendido, era um grupo francês, foi vendido para o Sonai, e do Sonai o Carrefour me achou e me levou para lá. Só que eu não conhecia a operação de loja. Eu era um comprador, eu era um cliente de varejo, não era um praticante ali. E o outro era tecnologia, o delivery era pura tecnologia. Tinha um depósito de 3 mil metros quadrados na zona sul de São Paulo, no Brooklyn. Dali a gente chegava tudo, mas era tudo muito cedo. E a internet era muito incipiente, não deu certo. Quando eu entrei no varejo, o Carrefour criou um plano de trainee de diretor. Nunca tinha visto isso. Porque eles fizeram um paraquedas para mim. Para eu entrar num negócio que eu não conhecia muito bem, fizeram um plano de desenvolvimento para mim de 1 ano. Né? Então eu tive que passar por todas as áreas
já ganhando como diretor, mas passando por todas as áreas para aprender a executar. Então, eu fui caixa, fui sushi man, fui açougueiro, fui padeiro, depois percorri toda a área administrativa. Aí me deram a primeira loja para eu assumir em São Bernardo, uma loja que ia fechar, no Bernardo do Campo. Fiz um bom trabalho e assumi a primeira loja minha no Carrefour Santo André, uma loja grande, né, das maiores que tinha no Brasil na época. E ali comecei a minha carreira. Né. No Carrefour fiquei bastante anos, depois virei diretor nacional de bazar, até que fui visto pelo Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, o nosso presidente, que era do Carrefour, foi para lá, o Jean Duboc, e levou 2 ou 3 pessoas, e eu fui uma delas. Né. Inicialmente fiquei em São Paulo, minha base era São Paulo, mas depois fui para o Nordeste. Era diretor de operações em Salvador, também era diretor institucional para todo o Nordeste. E ali fiz bons relacionamentos, um bom trabalho, sempre focando resultado com base em pessoas. Eu nunca fiz nada, as pessoas fizeram por mim, meus times faziam por mim a transformação. E aí eu fui bem sucedido graças às pessoas que fizeram bons trabalhos comigo. Eu sozinho não sou ninguém, nunca, né? Mas eu conseguia mover pessoas em prol de um propósito. Então eu entrava no lugar, enxergava, fazia meu plano estratégico ali e seguia. Então foi bem bacana o meu desenvolvimento, até que lá em Salvador, eu fiquei 8 anos morando na Bahia, eu era o cara da institucional, então todos os relacionamentos que tinha no estado, eu que ia à frente, no Ceará também, e aí comecei a chamar a atenção do mercado. O mercado demandou, eles queriam muito desenvolver o varejo baiano e me convidaram para ser consultor. Me deram um escritório, me deram tudo. Um pouco antes disso, eu saí, porque eu não queria mais ficar nas grandes empresas. Fui ser diretor de operações de uma empresa chamada Perini, que hoje é uma empresa do Grupo Cencosud, chileno. Fiquei 1 ano ali, fiz o processo que era de fazer para ajudar eles a vender a empresa, família, e fui ser consultor desde 2008, na Bahia. Clientes eles me davam, o escritório me dava, tinha toda a estrutura. Aí deu saudade de casa, eu queria morar na Europa. Em 2008 teve aquela crise internacional, não era viável e não tinha tecnologia. Tem hoje para trabalhar remoto. Aí voltei para o sul, então voltei para morar perto de casa, moro em Gramado, né, ver minha família toda hora é muito bom. E conquistei, embora gaúcho, o pessoal não me conhecia profissionalmente, conquistei o estado também dentro da minha atividade. Comecei a minha consultoria com um grupo grande de mais de 30 pessoas. Eu queria copiar o professor Falcone, que é mineiro, é um consultor que eu admiro muito. Até que eu entrei num voo e vi assim, você quer ser grande ou quer ser rentável? E eu gosto de valor agregado, eu não gosto de muito esforço, eu gosto de inteligência. E aí eu falei, cara, eu quero ser rentável. Em 5 anos eu desliguei toda a minha equipe, dividi com meus clientes, o cara é muito bom, todo mundo ficou colocado. E desde 2015 eu trabalho exclusivamente no ponto de vista estratégico. Eu não faço operacional, não faço prático. Hoje eu sou conselheiro de várias empresas. Ontem mesmo um cliente me ligou para comprar uma loja do Grupo Carrefour que estava vendo aqui no Sul, 2 lojas. E ali por telefone, reunião de meia hora, tomaram a decisão de não comprar, porque eu orientei em não comprar. Sou conselheiro de uma grande empresa em Santa Catarina, tem mais de 22 lojas, no Paraná, aqui no Sul, mas já atuei em Pará, Mato Grosso, salvei algumas empresas de recuperação judicial. Então, assim, é um trabalho que me orgulha. Segunda-feira eu tive uma reunião, várias reuniões, e quando terminou o dia eu falei, cara, como eu sou feliz, de verdade, não é grana, né? Foi um dia assim, transformacional, sabe? Eu consegui mudar a cabeça de gente, cabeça 2 vezes. Às vezes você pega um pequeno varejista que começou dando soco em muro, em parede, né? E esse cara, ele está acostumado a vencer na força. Eu provei para um cliente que está com 6 lojas que ele estava errado nos últimos 15 anos. Ele estava trabalhando com margem negativa no açougue, achando que isso atraía cliente e resolvia o problema dele. Subir preço, melhorou a imagem, diminuiu o trabalho dele. Ele pôs a mão na cabeça, como é que pode que eu não enxerguei isso antes?
Então isso é legal, e esse é meu trabalho. Eu sou professor de estratégia da Fundação Getúlio Vargas, estudei USP, estudei GV, estudei Dom Cabral, mas assim, não sou um teórico, eu sou um cara do chão. Eu converso a língua de quem eu estou conversando. Se eu falar com o presidente da empresa, a língua do presidente. Se eu falar com o repositor de loja, a língua do repositor de loja. O que é importante no nosso trabalho é comunicação. As pessoas entenderem o que a gente está falando, entenderem por que a gente está falando. Isso é importante. Então, sou muito feliz. Escrevi 3 livros. Dos 3 livros, aqui tem um que é Educação Financeira, coisas que ninguém te conta, coisas do financeiro que a pessoa não leva a sério, O Poder das Centrais de Negócio. E como eu estou aqui, eu moro em Gramado, fui para um aniversário em Santa Catarina de 20 semana e vim para o aniversário de 78 anos da minha sogra, aqui pertinho da Argentina, na divisa Brasil e Argentina. Então hoje eu estou num ambiente familiar, aqui, um ambiente maravilhoso. tranquilo, né? É por isso que eu falo com vocês, tá vendo? Convidados vêm aqui, são pessoas maravilhosas, estão dispostas a te ajudar no varejo. Por isso você tem que compartilhar as vídeos, você tem que dar o like, né? Sempre falar com a gente. Tem várias coisas aqui, algumas eu anotei, porque realmente é o que chama a atenção da gente, né? Da sua experiência. Você comenta sobre essa formação que você passou, né? Sobre essa formação lá no Carrefour, falando desde o início, né, para uma formação de trainee para diretor, que achei legal. E aí você passou por vários setores, né? Você passou por vários. Todos. Hoje a gente vê uma escassez de fazer isso na prática dentro do varejo. Você vê isso também? Como é que você vê isso? Por que às vezes é difícil fazer e por que não aplicam tanto? Ou eu, às vezes, esteja equivocado aqui, talvez não. Isso acontece pra caramba, está acontecendo aí nos grandes players. Conta um pouco pra gente com relação a isso. Não, vamos falar assim do pequeno e médio varejo, tá? O grande faz isso a vida toda. Canal é esse mesmo, é esse que está no nosso canal. É o pequeno e médio varejo, tá? No pequeno e médio varejo isso não acontece, né? Não acontece. A gente não tem paciência no varejo. No varejo as pessoas são apressadas. O nome da minha empresa é Ágil. Quando eu coloquei o nome, eu fiquei buscando. Falei, que nome eu vou colocar? Porque eu sou o homem da agilidade, não da pressa. Né? A pressa seca gelo o tempo todo. E o que acontece hoje? Uma grande dor do varejo é ter gente para trabalhar. E todo mundo reclama, e não é do varejo. Aí a gente fala, não, é porque nosso setor trabalha sábados, domingos, trabalha à noite. Não. Eu dou palestras para eles setores da economia. Outro dia eu dei palestra para o pessoal da Unimed, né? O pessoal da área administrativa da Unimed. Eles têm esse mesmo problema. Então, o que a gente tem? Primeiro, eu tenho que ter um bom processo de seleção e recrutamento. Mas antes disso, eu tenho que ter uma cultura organizacional bem planejada, bem entendida. Porque qual o maior erro do varejo? Vem cá, meu filho, tu era repositor no meu concorrente? Sim. Bom, então tu sabe trabalhar? Sim, sei trabalhar. Então, a partir de amanhã, tu começa aqui, tu vai abastecer o setor de bebidas e cereais. Pronto. O cara chega e vai para lá. Tu não disse como, tu não disse de que forma, tu não disse como é que tu faz bateria de validade, tu não disse para ele como é que tu coloca etiqueta de preço, tu não disse para ele sobre cartaz, que é na tua empresa, não é genérico. Como é que é na tua empresa? Isso é cultura. Aí eu não digo, o cara vai fazer errado, eu não tenho paciência, meu Deus, cara burro, como é que pode? Não entende nada. Aí daqui a pouco você está mandando ele embora e vem outro pior, e aí nunca conserta. Como é que os grandes aí, a gente vai pegar Rede Forte, o Açaí, o Mateus, como é que eles abrem loja todos os dias? Está aí em Belo Horizonte, o BH Supermercados, o Pedrinho aí tem quantas lojas? 200 e poucas. 300, né? Já está nas 300. Já está nas 300, eu gosto muito dele, conheço ele, assim, gosto muito do trabalho do cara. Como é que ele inaugura 300 lojas e a gente não consegue gente para uma loja? Né? Qual a dificuldade? Onde está o erro? As pessoas são as mesmas. Só que nós estamos em 2025 querendo contratar pessoas que existiam em 1980, que eram fortes, voluntariosas, que porque não tinham opção de trabalho, era fazer aquilo ou passar fome.
Tinha um desemprego absurdo. Acabou, mudou, as pessoas não estudavam. Hoje o cara, quando chega, ele estudou. Ele tem anseios, ele tem desejos. E aí eu quero trabalhar esse cara como eu trabalhava lá atrás, na força, na porrada, gritando, xingando, para. E pior, não é? Pior não ter gente para contratar. Pior é teu filho não querer trabalhar contigo. Pior é tu ter um negócio bem sucedido, ganhando dinheiro, e o teu filho falar assim, essa vida eu não quero. Eu não Eu quero quero que pegar meu um pai e minha mãe gancho passem. aí, hoje nisso aí que você falou, porque muitas vezes a gente conversa muito com varejista aqui, a gente fala assim, olha, você está procurando as pessoas pelo esforço, e você deveria procurar pelo resultado. Pegando um gancho naquilo que você até fala, né? Ou seja, eu trabalho pelo valor agregado, pelo resultado que acontece. E muitas vezes a gente vê muito varejista ainda atrelado a esse 1980, que é o pelo esforço. Ou seja, é aquele que chega cedo e é o último a ir embora. Olha, esse é o melhor profissional. Não existe mais. Você hoje precisa avaliar pelo resultado que ele provoca para você. E dentro disso, essa contaminação, né? Porque o que assombra hoje o varejo, né? É observar que não é, ele não está observando se é a inflação que está assombrando o varejo, ele não está vendo se é um mercado que está instável, ele está sendo assombrado muitas vezes pelo menor nível de desemprego que tem. Ou seja, que muitas vezes ele fala assim, poxa, eu não tenho o profissional aqui. Aí o que ele provocou? Aí você deu um gancho muito legal, porque é o seguinte, a sucessão muitas vezes já é um reflexo disso que a gente está fazendo dentro da nossa equipe, né? De mostrar o quê? Olha, aqui tem que se trabalhar muito, eu não consigo fazer, aqui se tem que ter muito esforço, aqui eu preciso me dedicar mais, mas eu não busco muitas vezes o resultado, ou às vezes eu não conheço o resultado. Que esse próprio repositor que você falou aí, que ele deixa lá, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, a gente já não explica direito. Agora, o porquê vai fazer aquilo é menos aí prático, né, Rogério? A gente não vê isso na prática. Ou seja, por que ele tem que fazer aquilo? Por que esse profissional precisa escolher o varejo e não vai escolher uma indústria, por exemplo? Por que ele teria que escolher, gente? E assim, o como é essencial. Essa gurizada, esses jovens de hoje, eles não vão do ponto A ao ponto B se não tiver um motivo, um propósito, uma inteligência. Eles estão com um tablet na mão, com um celular na mão. Eles não são burros. Pega aquela caixa e traz pra cá. Por quê? Por quê? Porque ele quer pensar se não tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Então eu não vou pegar uma por uma, eu vou pegar, encher um carrinho e vou trazer tudo de uma vez. Ele quer isso. E a gente, e o supermercadista muitas vezes está preocupado no como, né? Não, tem que ser do meu jeito. O processo tem que chegar, tem que acontecer. Eu quero um cliente satisfeito na conta, eu quero um cliente sendo bem atendido. E isso a gente não compra sorriso, a gente conquista sorriso. Mas tem que ver que forma que eu trato meu time dentro, que forma que eu engajo nas minhas metas, que forma que eles participam do resultado, que forma que eu deixo esse coraçãozinho deles aquecido. Claro que tem problema, sempre teve, vai ter, sempre vai ter. Porém, se eu souber o perfil do cara que precisa para trabalhar comigo, já é uma grande coisa. Então, assim, um repositor. O que eu preciso de um repositor? Uma pessoa prestativa. Aliás, qualquer função dentro de um supermercado, o cara tem que ser prestativo, tem que gostar de servir. Se não gosta de gente, vai para o campo, vai para o agro, cuidar de gado, né? E até cavalo gosta de tratamento. Fechado alguma coisa ali da caixinha. Fechado ali e tal, não tem problema, não é o perfil do cara. Porque eu preciso de uma pessoa comunicativa. O cliente chegou na loja, não pode ser um cara envergonhado, né? E eu tenho que ser um cara que antecipe soluções. Eu estou vendo o cliente ali no corredor, olhando para lá, olhando para cá, meio perdido. Eu não vou esperar ele me pedir ajuda. Eu vou falar: bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu posso ajudar alguma coisa? Eu preciso de gente assim. Mas quando eu contrato gente tímida, eu contrato gente preguiçosa, eu contrato gente sem caráter. E assim, às vezes eu pego gente competente, gerente. O gerente, o cara era bom lá em tal lugar. Tá. Vamos pegar aquele cara para trazer para cá. Traz para cá, ele não era bom lá. Bom lá era a cultura.
Acontece muito quando pega gerente de empresa grande para empresa menor e não dá certo. Mas o cara era gerente do açaí. Aí chega aqui, o cara primeiro lá tem uma estrutura, o cara, a cabeça dele era focada só para cuidar da loja. Ele tinha toda uma retaguarda que dava reforço para ele, suporte para ele. E lá ele tinha os processos claros, ele tinha processos que ele tinha que cumprir com o tempo, com o horário, com tudo direitinho, e alguém cobrava ele. Chega na loja, você acha que o cara ele vai ser o dono da loja. Não, olha isso aqui, quero que tu venda, quero que tu faça marketing, quero que tu seja o jurídico, e eu quero ainda que tu cuide bem da tua equipe. Claro que não vai também, né? Um marketing, o cara tem que ser tudo e não funciona assim. Esses dias nós contratamos um cara para carnes, açougue, supervisor de açougue. Aí ele é comprador e a gente achou, o meu cliente falou, não, já que ele é um bom comprador, ele entende carne. Se ele entende carne, eu quero que ele também faça os treinamentos, que ele cuide da qualidade. Uma semana depois o cara entrou, e aí? Não é tão bom. Falei, no que ele não é tão bom? Não, ele compra mal? Não, ele compra bem. Sim, ele era comprador. Mas na loja, tu vai ter que ensinar, porque isso ele não fazia. Tu tem que dizer para ele o que tu quer. Senão o cara vai fazer o melhor que ele pode, mas o melhor que ele pode talvez não é o que tu precisa, né? Então é muito engraçado essa questão de gente. Outro, nós temos essa geração Y aí, Z, X, sei lá. As rotuladas aí, né? Rotularam agora, né, Rogério? Tá todo mundo rotulado agora. Eu não sei essa nem última... qual eu sou mais, tá, Rogério? Pelos meus 53 anos, eu já nem sei qual eu sou mais. Cara, eu sou baby boomer, eu sou filho da guerra. Eu nasci em 1961, imagina. Caramba, cara. Pensa bem. Mas assim, o que vale, eu, por exemplo, tive 13 empregos, 13 registros em carteira, com 4 carteiras de trabalho por causa da inflação no passado. E eu era um pensamento diferente da minha época, porque as pessoas entravam e ficavam a vida toda no emprego. E eu não gosto de rotina, não gosto de marasmo, não gosto de agitação, por isso que eu fui parar no varejo. O varejo é loucura. Todo dia tem todo dia cai uma pessoa na loja, todo dia entra um louco, né, ladrão, e você tem que lidar com tudo isso. Eu queria puxar um gancho para você nessa dinâmica do próprio varejo, mas e pegando na cultura, né? Você falou uma coisa muito legal, e eu gosto de falar muito isso, que às vezes, como solução, vamos trazer um profissional qualificado de um grande play, e vamos trazer para a nossa loja. E você disse tudo. Se não tem uma retaguarda, ele não vai conseguir entregar, porque é muito difícil para ele, porque ele tinha uma retaguarda. E eu costumo dizer isso, é o seguinte, é aquele que é o piloto de um Boeing. Ele é o piloto de um Boeing, e ele tinha lá o rapaz da manutenção, ele tinha o que abastecia, olhava o pneu. Agora você é um piloto de um tec-teco, você que vai ter que rodar a hélice, você que vai ter que abastecer, vai ter que olhar. Então, existe característica diferente quando você traz para a cultura da sua empresa. E aí você falou um gancho que é muito legal, que é cultura, né? Ou seja, um ponto importante, porque o que acontece? Não sei se você teve acesso a essa pesquisa apresentada até pelo UOL, que o Ministério do Trabalho apresentou isso. A pesquisa, na verdade, do Ministério do Trabalho, que mostra que a rotatividade em 2024 ficou em 36,2% do varejo, né? É um número altíssimo de rotatividade, você imagina só, como que você desenvolve. E muitas vezes essa rotatividade, não sei se é comum é do mesmo conceito, que a pessoa entra e ela percebe, não é aqui o meu lugar, e ela sai. E muitos deles é pedindo conta. O que mais estranha a gente com relação a isso? Tem tudo a ver, né? Faz sentido isso, né? Ou seja, eu não tenho uma cultura muito clara, a pessoa entra, ela entrou ali porque eu pegou todas as características técnicas que eu tinha. Não, ele sabe tudo de carne, que pode carne, mas ele não entende a cultura sua, que é totalmente diferente do que ele tá. Faz sentido isso, Rogério? Faz, a cultura não está escrita, cara. A gente, quando fala missão, visão... escreve essa cultura, Rogério. Missão, visão e valores, as pessoas acham que é um quadrinho na parede. Não é. Não é. Eu vou contar, eu gosto, eu sou professor de estratégia porque, no fundo, a vida inteira fui um estrategista, até quando eu não sabia o que queria dizer estratégia. Eu decidi com 15 para 16 anos, eu office boy, tinha chefes diretores, trabalhava com um pool de diretores e tinha minha secretária que era minha chefe. Eu via que o cheque que eu ia buscar para os caras passar o fim de semana, não tinha cartão naquela época, cara, era um valor
do meu salário é o que eles gastavam por fim de semana. Eu falei, gostei disso, eu quero isso, né? Vou trabalhar, vou para ser diretor. E tracei um plano estratégico de 20 anos. E era para dar 35 anos. Com 34 anos eu virei diretor pela primeira vez. Né? Mas por quê? Porque eu sabia onde eu estava indo. Isso era visão. Mas eu sabia quem eu era, qual era a minha missão, que não era a missão ganhar dinheiro. A missão era me desenvolver, transformar, ajudar pessoas. Eu vim parar no varejo, cumprindo a minha missão. Então, se eu não tenho uma missão clara, o cara entra, ele está perdido. Missão é identidade. Se perguntar meu número do meu RG, vou te dizer, e lá vai dizer quem é meu pai, quem é minha mãe, onde eu nasci, a hora que eu nasci, a cidade que eu nasci. Isso é identidade. A missão é identidade. Se eu não tenho uma missão clara, escrita, todo mundo conheça, eu não tenho identidade. Se eu não tenho identidade, comecei errado. É perdido. Não é frescura. As pessoas acham que a frescura é teoria. Não, não é. Então, todo o trabalho que eu começo pela parte cultural. Cultural. O varejo a gente se preocupa muito com a parte técnica. Eu formo gente, tá? Porque o técnico se ensina, comportamento não se ensina. E comportamento ruim sabota talento. Tá? Às vezes tem um cara talentoso, mas bandido, ladrão, mentiroso, atrasa, falta, dá atestado o tempo todo. Eu não quero esse cara. Então o cara tem que. E quando entra, e como é que eu trabalho essa missão, essa visão? Quais são os valores que eu espero de uma pessoa que eu contrato? Tem que ver se está alinhado com o meu. Eu tenho 2 filhas e um filho. Meu filho casou agora em maio, 34 anos. Tem uma filha que vai fazer 40 anos já. Se a minha filha chegar em casa com, pai, esse aqui é meu namorado e tal, eu vou sentir o cara, né? Pô, filho, esse cara é bandido. Esse cara não combina com aquilo que eu te ensinei. Não vai dar certo, vai ter choque. Esse cara aí dá golpe em todo mundo. Pô, esse cara é preguiçoso, tá fora dos valores. Então isso é importante. Como é que tu traz alguém com valores diferentes dos teus para conviver contigo? Não pode. Mas primeiro erro nos supermercados, RH. O que é RH supermercadista? É aquele setor que contrata o limite e que faz o meio de campo com a contabilidade para fechar a folha de pagamento. Isso não é RH, isso é departamento pessoal. RH, ele cuida exclusivamente de desenvolvimento humano, desenvolve pessoas. Eu tenho vários clientes meus que eu dou treinamento de formação de liderança. Mas eu não formo gente, gente é gente. Se ele é ruim, ele vai para a rua. Eu formo um peãozinho lá que tem potencial, que é corajoso, que é dedicado, cumpre as tarefas todas. Esse cara transforma esse cara em líder. Como foi a vida toda. Quantos caras eu peguei e lá embaixo hoje estão por aí sendo diretores, sendo gerentes. Então é esse trabalho que o supermercadista não quer ter. Normalmente ele deixa com a esposa dele, RH e financeiro. Ele cuida de compras. Eu achei que era só aqui em Minas Gerais que acontecia isso. Pelo jeito, em todos os lugares da Não, é no mundo todo. Mas vai lá para o financeiro, o filho vai para o marketing e assim seleciona. E o jeito que ela seleciona que é muito legal, né? Ela olha e fala, não, esse aqui é filho de fulano, não sei se é gente boa. Então, existem uns critérios pelo feeling ali, né, que acabam não dando certo. Rogério, a cultura, eu quero chamar nesse gancho, né, porque quando a gente fala da importância da cultura, né, de enfrentar essa escassez de mão de obra, né, que hoje tem aí, segundo a APAS aí, né, falando de Abras, que até fala disso, 10 ocupações mais importantes na folha de pagamento hoje, da escassez da mão de obra hoje dentro do supermercado, eles correspondem aí 70% da força de trabalho do setor de supermercado hoje, nessa ausência. E eu vejo muito isso por essa cultura, por não saber qual é a missão, né? Qual é a visão. Igual você falou, eu sabia para onde eu iria, eu destinei isso, mas isso está também dentro de nós, como profissionais, com dificuldade de visualizarmos e enxergarmos o futuro, né? Por que essa juventude hoje tem essa dificuldade? No seu olhar, por que eles não conseguem visualizar esse futuro aí de uma forma mais do jeito que a gente visualizava, né? Porque o objetivo não é muito claro nisso. Nós era outra época, né? E nós queríamos coisas, né? Nós tínhamos ambição.
Hoje, inventaram a coisa chamada qualidade de vida. Falam, explicaram que para ter qualidade de vida, você tem que plantar semente, você tem que trabalhar, tem que ralar, para um dia você ter qualidade de vida. E os jovens, eles não querem fazer esse trabalho. Eles querem pegar tudo pronto. Se você... O jovem que teve um pai, mãe, que educou, não. Mas a maioria é educado pela televisão, educado por rede social, educado por alguns professores meio malucos que não sabem explicar vida. Fala um monte de teoria, mas vida não fala. E assim, esse cara que está chegando, esse jovem, ele tem ambição do jeito dele de hoje. Tá? Eles não querem carro, eles não querem casa, tudo deles é partilhado, é pay use. Então a gente ganhava as pessoas porque as pessoas trocavam vida por dinheiro. Sempre foi assim. Tá? Então, assim, quanto mais vida tu dava, mais tu crescia, mais dinheiro tu ganhava, e aí tu tinha um plano que em algum momento tu ia parar e ia curtir aquele dinheiro que tu acumulou com um pouco de vida que sobrou, certo? Esse jovem não quer, ele quer curtir agora, ele não quer esperar 30 anos, ele quer agora. Será que vai existir o amanhã? Sim. Ele não tem essa visão de futuro, ele quer o hoje, ele acha que nós fomos escravos, nós agimos errado no nosso tempo, e ele não quer ser assim. Mas o que ele quer? Ele, de qualquer forma, nem que seja uma visão de curto prazo de futuro, ele tem que ter. Aí ele entra na empresa, o que acontece? Tem um dono, a esposa e um filho, 2. Aí tem mais 10, 15 funcionários. Ele fala, aqui eu não tenho futuro. O que eu vou fazer aqui? E aí ele passa uma chuva, primeira coisinha melhor que ele consegue, ele vai embora. Não tem propósito. O propósito continua existindo. Para jovem, para velho, para não importa, ele continua existindo. Só que eu tenho que dizer, olha aqui, ó, o plano de cargos e salário. Tu não vai ser diretor aqui, porque aqui já tem um diretor, sou eu. Mas, na tua função, tem 3 níveis. Então, se tu for excelente, 2 vezes por ano eu faço uma avaliação, e na segunda avaliação, se continuou bom, eu já te promovo para o nível 2. Depois, o ano que vem é a mesma coisa, eu posso te promover para o nível 3. Depois, tu pode deixar de ser operador e ser fiscal de loja. Tu pode deixar de ser operador e ser conferente, ser o cara das notas, do CPD. Tu vai girar, mesmo que tu não seja diretor, mas uns 5, 6 anos tu vai girar bem, é o que eu preciso. O que eu preciso. Depois esse cara vai evoluir, se ele for bom ele vai embora, porque faz parte, mas ele já formou gente atrás dele e eu tenho time. Hoje não tem time, a gente fala de atendimento, mas não fica ninguém, tu treina, dali 3 meses, todo mundo foi embora. O varejo não é de hoje isso, lá atrás, 2,5 vezes gira uma vaga por ano, então por ano numa vaga passa 2, 3 pessoas. Como é que tu tem uma equipe madura, com processo? Aí o dono reclama, ei, eu tô cansado, tô querendo sair desse negócio, mas não sai. Então, ou vende, então sai, faz o que tu tá falando, ou muda mindset, mudou tudo. As pessoas agora, tá todo mundo que nem passarinho comendo semente. A gente comia mocotó, feijoada, agora é semente, tudo que é lá, né? Mudou o hábito de consumo, mudou o jeito de lidar com gente. Mas eu quero lidar com gente como eu lidava lá atrás. Aí não tem jeito. Mas trazendo isso que igual você falou, o propósito, né, o gancho do propósito aí, a gente percebe que ele hoje tem que tratar muito desse propósito, que ele está ali, né? Por exemplo, às vezes a gente vê o proprietário, igual você falou, a esposa está lá no financeiro. É possível, sim, ele crescer na empresa? É possível, desde uma formação, né, gradual desse profissional para que ele chegue lá. Eu acho que é investir mais em qualificação, que é um grande ponto que eu acho que o varejo tinha que destinar mais espaço. Mas tem um ponto aí que é muito falado comigo aqui, às vezes quando encontro, é a questão que a gente vê dessa escassez com o aumento do custo operacional, ou seja, os salários, né? Porque o salário, eles são baixos, muitas vezes, porque o varejo nasceu daquele primeiro emprego, a primeira oportunidade, coloca ele ali, depois ele vai aprimorando e vai. Por isso que esse do novo veio há muitos anos, e o varejo nunca se preocupou nisso, porque tinha muita gente. Hoje a gente vê que os casais têm menos filhos, a população é menor, e automaticamente precisa se investir na retenção desse profissional que ele não pode sair dali. E precisa ser atrativo, porque o jovem hoje
ele prefere, diante de uma pesquisa que demonstra aí pelo governo, ele prefere ser mais informal do que ele procurar esse primeiro emprego dentro do supermercado. Ele vai ser lá do marketing digital, ou ele vai começar a olhar no YouTube. Vai vender brigadeiro e vai ganhar 4 mil por mês. Isso, ele vai aí para a beira da praia e vai vender brigadeiro, vai arrebentar. Como que faz isso? E entendendo, aí é importante entender, Rogério, que do outro lado tem grandes players, e você até falou o BH, que é um exemplo aqui em Minas Gerais, mas tem o Atacadão, né? Nós temos o Açaí, tem vários outros grandes players aí, que assolam as margens, que estão atreladas ao quê? A você, aos custos operacionais, porque as margens é o que paga os nossos custos operacionais. Como é que faz isso, essa conta? Como é que hoje você qualifica isso diante do seu cliente? Eu preciso ser um cara que paga melhor aos profissionais, né? Tem um propósito, mas tem que pagar melhor, porque eu preciso ter eles também, mas eu tenho uma margem competitiva aqui nas minhas costas desses grandes players. Vamos falar um pouquinho de marketing agora, que eu ainda não falei. Vamos aproveitar essa entrada do marketing. Cara, posicionamento. Tá? Tudo na vida tem ciclos. Ciclos como nós. Nascemos, crescemos, amadurecemos, ficamos maduros e morremos. Isso é um ciclo. São 5 fases. O atacarejo, o atacadão, que salva o Carrefour hoje, né? E todos os outros grandes aí que estão no mercado trabalhando, o Açaí, do GPA, eles vieram de uma oportunidade. O hipermercado, até a década até o meio de 90, quando a inflação era muito alta, era maravilhoso. Tu ia num lugar grande, onde tu encontrava bazar eletrodoméstico, têxtil, calçados, roupas ali barato, e tu tinha toda a parte alimentar, bebidas, higiene e limpeza. Tinha tudo embaixo de um guarda-chuva. E assim, preços bons, que a gente conseguia comprar bem, jogava bem no financeiro, conseguia oferecer. Na medida que a inflação caiu, a necessidade de armazenar comida diminuiu. Então, começou a aumentar a frequência de compra. Tá? Só que as pessoas falaram assim, tá, mas eu preciso ainda fazer economia. E aí surgiram os atacados. O Atacadão e o Açaí eram de São Paulo, já existiam como atacado e vendiam um pouquinho para varejo, mas vendia. Os grandes players falaram, não, o hipermercado vai morrer aqui no Brasil, porque o Brasil é preço, e vamos pegar esse formato novo e ver esse formato, né, com tudo dentro também, tiraram o não alimentar, tiraram o serviço para baixar custo, um custo operacional de uma loja que a gente tinha 18%, no atacarejo caiu para 13%, então a gente já tem um ganho de competitividade de 5%, é bastante. Né? E aí pronto, os caras ganharam espaço. É que ainda não melhorou, é só melhorar um pouquinho a economia, isso vai por água abaixo, tanto que eles já estão colocando serviço, já tem carne manipulada, já tem açougue, tem uns que tem até cafeteria já, porque é uma demanda, uma exigência do cliente. Na verdade, o varejo o primeiro fator que uma pessoa escolhe um local para se abastecer é a proximidade. Então, quem mais ganha sempre vai ser o mercado de bairro, o mercado de vizinhança. Só que o cara quer competir com o atacarejo. O atacarejo é bom no quê? Principalmente limpeza. Eles têm volume, têm boas negociações ali, e é caro, tudo isso é uma rotina, ele tem que comprar. Ali bebidas, eles também, cerveja, refrigerante, eles conseguem se competir. Mas eles não são bons em perecíveis. Eles não têm uma padaria boa. Eles não têm uma carne boa no açougue. Eu falo aqui no Rio Grande do Sul, todo o sul do Brasil, que carne para nós é uma entidade, é muito importante. Né? E assim, eu vou no Hortifruti, o trato. Hortifruti todo mundo pode ir no Ceasa e comprar. Escolhe o calibre do que tu quer e compra. A qualidade que tu quer e compra. Mas o trato, o cuidado, né? O olhar, isso não tem um grande. Mas o que o pequeno faz? Ele não conhece marketing. Então ele não se posiciona. Ele não manda recado para o cliente dizendo assim, aqui é serviço, aqui é qualidade. Tá? Eu tento ter o melhor preço para te vender, mas aqui você vai ser bem tratado. Aqui eu vou te pegar no colo. Aqui eu vou levar a tua compra no carro. Aqui você vai ter sorriso na frente de caixa. Aqui tem sacola. Eu não cobro sacola. Aqui tem estacionamento. Não é tão grande, você não vai se cansar tanto.
É mais prático. Aqui eu tenho uma loja de 500 metros, 1.000 metros. Você não precisa andar numa loja de 6.000 metros para comprar pão e carne. Então tem várias vantagens, mas o dono do mercado pequeno, às vezes o médio também não entende. Aí ele quer competir, aí ele perde margem. Não. Eu estou com uma empresa que eu postei há 2 semanas atrás. A gente tem uma confeitaria própria, 2 lojas, 32 pessoas na confeitaria. Só num dia nós vendemos 32 pessoas. Mas o que a gente faz, ninguém faz. Na cidade que o cara está, ninguém entrega. Ele tem ali uma macro, uma região litorânea do Rio Grande do Sul. Naquela região ali, no verão, dá em torno de 800 mil, 1 milhão de pessoas. No inverno, que é fraco, aí deve ter em torno de 100 a 150 mil pessoas girando ali. É o suficiente para 2 lojas. Não é uma população flutuante, né? Não é flutuante, já fixa. Mas essa população é o suficiente para o cara comprar uma torta, para comprar um bolo, para comprar um salgado, para comprar um doce, e ali eu faço a diferença. Nessas 2 lojas eu consigo vender 1 milhão só de padaria. Que isso! Que em 2 lojas. Mas por quê? Mas porque aí é uma padaria que é um supermercado, né? Que tem um supermercado. Não. A padaria participa com 18%, tá? O açougue participa com 17% e o hortifruti participa com 14%. Meus clientes trabalham forte o perecível. Eu trabalho com perecíveis para cliente médio e pequeno em torno de 55% a 60% da participação na venda. Isso é muito bom você expressar aqui, pessoal, esclarecer, porque muitas vezes a gente debate sobre isso, o quanto o perecíveis ele tem uma participação importante nessa competitividade. Eu só quero pegar um gancho lá atrás, quando você fala, né, de serviço. Muitos varejistas que estão nos vendo aqui, às vezes ele quer os dois. Ele quer ter preço, quer ter serviço. Não existe bom e barato. Não existe bom e barato. Não encaixa. E aí você faz um atrativo, e eu queria que você externasse isso para a gente, de como você faz esse trabalho, que é o quê? É a questão de mostrar mesmo perecível, a importância disso nessa competitividade. Porque uma torta, uma rosca, né, na padaria, ou um corte de carne que é diferente, ele só encontra ali, né? Sim, é isso. Primeiro, aquela compra mais volumosa, ninguém fica comprando limpeza durante o mês. O cara recebe o salário dele e compra a limpeza para o mês, que ele acha que ele vai usar. A menos quem é prestador de serviço, aí, que é ambulante, tal, que o dinheirinho vai entrando, ele vai gastando conforme entra. Mas a maioria dos brasileiros ainda são assalariados, acredite. Então ele compra o pesado, ele compra arroz, feijão, ele compra no início do mês ali, quando ele tem um dinheiro. Mas a frequência de compra de perecíveis é 7, 8 vezes por mês. Ele visita a tua loja 7, 8 vezes para comprar perecível. E 1 ou 2 vezes para comprar o pesado. Certo? Aí falta uma gestão de categorias também. Aí já entra na área comercial. É gerir categoria. Porque assim, Coca-Cola tem em todo lugar. Aí ele pega a Coca-Cola, sei lá, uma lata de 330 ml, aqui custa R$3, aqui custa R$2,90, ele vai medir, porque é Coca-Cola, é igual o mundo inteiro. Agora, o meu pão, o meu bolo, não é igual. Mesmo que seja congelado, pão. Tá? O processo de assar, o processo de descongelar, esse processo de finalização torna o pão diferente em cada mercado, mesmo quando é congelado. Pelo esmero, pelo carinho. E aí o cliente, por exemplo, chegar na loja às 6 da tarde e ter pão quente, isso me torna diferente dos outros que está com pão que fez às 2 da tarde e o cara tinha que ir embora às 5 para diminuir a folha, e aí está o pão frio, vou vender a metade do pão que eu venderia se ele tivesse quente. Isso, se trata disso. Se trata de posicionamento. E se eu não posso... Eu tinha uma propaganda, acho que era da Shell, quando eu era criança. Se eu não posso ser o maior, eu tenho que ser o melhor. E eu tenho que ser melhor em quê? Eu vou escolher no que eu vou ser melhor. Eu não posso ser melhor em tudo, mas eu tenho que ser melhor em alguma coisa. Porque o cliente me escolhe porque eu estou perto da casa dele, mas por mais alguma coisa. O cara confia. Carne é uma instituição nacional, né? O churrasco. E aí ele não quer fazer um churrasco com carne dura. Uma vez que ele confiou que a tua carne é boa,
A dona de casa que não conhece tanta carne, e toda vez que ela pergunta para o açougueiro, que o açougueiro dá boas dicas, tipo de carne que ela deve comprar, de preferência baratas, mas que deem um sabor bacana para a família, ela vai confiar, ela vai voltar, ela não vai trocar você por outro. Se você pega um Uber, às vezes, 2, 3 vezes, o cara, me dá o teu telefone, que eu posso te ligar quando eu precisar ir para o aeroporto. A gente faz isso, porque já experimentou, já gostou, mas a gente não usa a experiência, a gente não usa o cinco sentido, a gente usa o commodity. Aí É porque commodity todo mundo eu ganha. fico olhando o varejista, ele se amontoa, né? Vamos usar a expressão assim, várias tarefas e esquece, às vezes, o estratégico do negócio. E isso aí que me incomoda. Rogério, só me permite aqui esse momento para que eu possa solicitar esses que estão nos escutando, estão nos vendo aqui, para dar o like, curtir. Para você que está no Spotify, 5 estrelas que o Rogério merece. Isso que ele falou agora para você já valeu o encontro. Então você já pode aí dando as 5 estrelinhas para ele, também o like aqui e nos comentários. Pode fazer perguntas aqui, se ele não respondeu aqui durante esse encontro, pode deixar que eu vou compartilhar com ele vai te responder depois. E me permite, Rogério, também falar dos apoiadores desse projeto que nós temos aqui, a Digimac, que sempre tem todos os equipamentos para que você possa montar um supermercado. Então, a Digimac está em Minas Gerais. Ela tem o grupo Digimac, onde você pode adquirir balanças, você pode adquirir ali também computadores, tudo aquilo que você precisa para desenvolver a sua loja aí em termos de equipamentos. E também a Imendes, que é um hub fiscal, onde ele trabalha todo o saneamento da base do seu supermercado com a parte tributária. Está lá, nessa reforma tributária, com dificuldade no cadastro dos produtos, aí é só contratar a Imendes, que ela entra aí e conserta toda a tributação da sua loja para que você não tenha problemas e pague os impostos que são justos. Não vai pagar mais e nem a menos. E também nós temos a Contemporânea, cuida da iluminação de várias lojas aí, iluminação contemporânea. Todos vão estar aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, para você acessar. Rogério, bom demais, esse bate-papo nosso aqui tá bom demais, e aí eu queria só pegar um gancho nisso que você fala, eu sempre falo do gancho, até o gancho aqui com você. Sim. A escassez da mão de obra, o salário, você já até falou, olha, se eu pego isso e eu me posiciono, e aí que a gente fala que você vai se posicionar daquilo que você já entrega, que muitas vezes você varejista quer competir ele com aquele arroz, com aquela Coca-Cola, que já está no mercado, é o mesmo que está na sua loja, não vai adiantar. Então você precisa começar a posicionar seus produtos diferenciados que você tem no seu mercado. Mas para me posicionar, e aí a prestação de serviço, eu preciso da mão de obra, né, Rogério? Sim, aí precisa remunerar. A qualificação disso é mais barato do que eu ficar tentando só bater o marketing também, né? Mas assim, primeiro, eu tenho que ter um perfil claro de que tipo de pessoas eu preciso para cada cargo. O que eu espero, o que eu preciso ver. Segundo, fazer uma boa entrevista. Sempre 2 pessoas, nunca uma só. E sempre quem vai trabalhar direto com aquela pessoa. Terceiro, essa pessoa entra, ela tem que ter um acompanhamento. Ela não pode entrar e ficar solta. Não pode o chefe dela ficar cuidando dela. Ela tem que ter o melhor cara que faz o que ela vai fazer naquela função, apadrinhando ela. E você fazer avaliações mensais. 1, 2, 3, até aquela última lá que o cara fica ou sai. Ok, ficou, avaliações semestrais, para não deixar esfriar, para entender quais são os desejos dessa pessoa, quais são os objetivos particulares dela. E eu dizer para ele quais são os objetivos da empresa e quais são nossos objetivos em comum. Ele quer crescer, eu quero crescer. Outra, você não existe você está tranquilo, quieto, parado. Ou você está caindo ou você está subindo. Tá? Isso não existe inércia. Você sempre está ou subindo ou caindo. Vou pegar isso com você, que você falou uma coisa muito legal, é que primeiro, né, saber o perfil. Explico mais desse perfil, e eu queria que você pegasse esses 3 pontos só para a gente, né, porque eu sei do seu tempo, tomando seu tempo. Perfil. Mas, ou seja, você fala desse perfil, que tipo de perfil, como que ele pode usar, que ferramenta que ele pode utilizar para ele analisar esse perfil? Existe ferramenta ou não? Como que ele pode fazer isso? Não, ele vai definir pela cultura dele. Por exemplo, a cultura é de serviço, certo?
Então, eu não posso ter uma pessoa que trate meu cliente de qualquer jeito. Se é uma operadora de caixa, ela precisa sorrir. Ela precisa falar o mínimo do português correto. Não pode falar nós vai, nós vem, que se eu quero atender um cliente de um potencial de gasto maior, esse cara vai se incomodar com isso. Tá? Eu tenho que ter uma pessoa prestativa, ativa, ligada, né? Um 220, disposta. Isso é perfil. Ela precisa saber as 4 operações de matemática, somar, dividir, multiplicar, sabe? E assim, tem que saber. São essas coisas básicas. Aí, assim, eu vou dizendo o perfil. Ela tem que ter experiência prévia? Não, isso para mim não é importante. Eu posso pegar uma pessoa que não sabe nada, colocar do lado de alguém que sabe treinar. E outra, treinamento não é em sala. Às vezes é, mas 90% é no lugar de trabalho. Né? Eu posso, Rogério, eu vou te contratar para te dar um treinamento. Maravilha, vou lá, dou. Mas para aquele treinamento acontecer de fato, alguém precisa estar do lado monitorando. Supervisão tem 4 fases. Eu faço e a pessoa vê, a pessoa observou. No segundo passo, eu vou fazer junto com ela. Agora faz comigo aqui. No terceiro passo, a pessoa faz e fica olhando e ajustando e corrigindo. E depois eu me afasto e eventualmente eu fico voltando para ver se está tudo certo. A gente não cumpre nem o primeiro. A gente não mostra. A gente não faz. E se a gente quer praticar isso, a gente pega o repositor mais problemático, o operador de caixa que é mais antigo lá, com cheio de vícios, de crenças limitantes, a gente joga na mão dele para ele contaminar. Isso. O cara vai falar mal da empresa. Você falou aqui, que você falou primeiro nisso, no perfil, de saber, muito legal. Por isso que você precisa saber esse perfil. Aí você já até pulou para o outro, que é o acompanhamento. Mas eu queria... Você falou da entrevista. A entrevista é importante 2 pessoas estarem participando. Conta um pouco mais disso, no seu olhar. Como que deve ser a prática dessa entrevista? A entrevista pode ser de 2 formas. Perguntas abertas ou perguntas fechadas. Então, perguntas abertas, você vai perguntando o que vem na cabeça. Isso é melhor para cargos táticos e estratégicos. Para cargos operacionais, perguntas fechadas. Você mora onde? Como é que você faz para chegar aqui? Quanto custa? 1 ônibus, 2 ônibus? Você tem filhos? Você estuda? Onde você já trabalhou? Com o currículo na mão, vendo se a pessoa não se perde? Parará. 2 pessoas avaliam. Gostei. Tá, a gente não dá resposta na hora. Pede, queria que você aguardasse ali um pouquinho. Conversa com o outro que entrevistou. O que você achou? O que você não achou? O que você viu? O que você não viu? Se os 2 concordarem que a pessoa é boa, aí a gente pode contratar. E essas 2 pessoas precisam ser do RH. Geralmente eu trabalho com aquele do setor, um líder do setor. Um líder que vai trabalhar direto com a pessoa e uma pessoa do RH. E aí, antes da entrevista, tem que ter uma conversa dos 2. Antes, olha, vai vir um candidato aqui, assim e tal, para essa vaga. Esse é o perfil que nós, aqui, empresa, definimos. Tá? Então, quero que tu te ligue se isso aqui está dentro, ou se foge, quando ele responder alguma coisa. Aí está alinhado. Então, vai estar sempre certo? Claro que não. Mas se eu não quiser, vai dar sempre errado. Muito bom. E aí vai para a fase que ele tem do acompanhamento, que você falou, né? A terceira fase que ele vai acompanhar, que ele precisa fazer, que você já falou até aí, né? Do treinamento. Precisa fazer para ele ver, fazer ele comentar, é isso mesmo? Estou acertando? Vai lá, Rogério. Tu faz para ele ver. Segundo, tu faz junto. Terceiro, tu olha ele fazendo, faz as correções. E vai corrigindo, né? E quarto, tu fica voltando. Deixa ele fazer, mas eventualmente tu volta 1 vez por dia. No início, 1 vez por dia. Depois, 1 vez por semana. Mas volta. Porque quem não supervisiona não controla. Pega um filho e deixa o filho ir para a escola e nunca olha o caderno dele, nunca olha as notas dele. Vai ser um vagabundo. Só se naturalmente ele é uma pessoa diferenciada. Se não, as pessoas precisam de cobrança. Isso é motivação. Cobrar é motivar. Né? As pessoas acham que é feio cobrar. Ai, meu Deus, será que vai dar? Não! A pessoa está adorando, porque quando tu cobra, você está prestando atenção. A pessoa precisa se sentir importante. Muitas vezes um colaborador entra numa loja para trabalhar, numa empresa para trabalhar, ninguém fala com ele, ninguém diz nada, ele não sabe nada. E aí ele fala, não faço a diferença aqui, vou para outro lugar.
Tanto faz. O cara me ofereceu R$ 30 a mais e vou embora, porque aqui tá uma merda. Entendeu? E por que eu volto aqui? Propósito, né? Nosso propósito no mundo, né? Eu estou indo no mesmo sentido que eu tenho. É muito legal pensar nisso, porque aí volta na rotulagem dessa nova geração, a gente vê nesse novo conceito do que tem que ter um propósito, senão ele não fica com você. Se ele não entendeu esse propósito, não é pelo salário, não, a gente não vê isso mais hoje, não é pela questão do salário, ela é importante, mas não é só isso, a base está mesmo nesse propósito que eu quero, né, Roger? Sim, porque o dinheiro, cara, ele vai acontecer. Se você fizer o esforço certo, se você tiver paciência, se você se preparar para ser excelente em alguma coisa, em algum momento o dinheiro vem, é natural. Então a preocupação não é o dinheiro, a preocupação é se eu estou no lugar que eu quero ficar, se eu estou no lugar que eu me sinto bem, se eu estou no lugar que eu sou respeitado, se eu estou caminhando para cumprir o meu propósito. Por isso que eu falei de objetivos particulares e objetivos em comum. Se o propósito da empresa conversa com o meu. Tem grandes empresas aí, pega o Google, os caras estão lá jogando, trabalham de bermuda, o pessoal fica muito ligado nisso, mas não é o trabalhar de bermuda, é porque o propósito de quem está indo para lá, às vezes o cara surfa e trabalha, pronto, aí ele vai trabalhar feliz, não é a grana, é o modelo, e a gente, no supermercado, a gente vê um ambiente muitas vezes, eu não gosto dessa palavra que é jovem, mas às vezes eu preciso, é tóxico, adoece, né? A pessoa adoece. O cara fala, não quero ficar nesse lugar aqui, é um hospício. Né? O boleto hoje, ele não tem dinheiro para pagar o boleto da Coca-Cola, o cara está xingando, chutando todo mundo. Quem quer trabalhar do lado de uma pessoa assim? Não quer. Não dá o direito do cara ser assim. Antigamente as pessoas aguentavam porque não tinha opção. Hoje tem. E que nem mulher. Você casa com alguém, você namora. Aí tá um namoro maravilhoso, sei lá, se ainda fica um noivo hoje, fica noivo, bacana, tal. Mas nesse tempo é um tempo de ajuste de propósito, de alinhamento de propósito. Para ver assim, você quer ter 2 filhos, ela não quer. Vai casar com ela. Se ter filho é muito importante para você, e para ela é importante não ter filho. Vai ter choque. Eu já não vou casar com essa pessoa, porque já está um propósito totalmente, cada um para um lado. É isso, como é que eu vou casar com alguém para trabalhar comigo se o cara está pensando cebola e eu estou pensando tomate? Não pode. Então eu acho muito simples. Não sei se é porque eu sou um cara que ensina estratégia, isso está tudo em estratégia, quando você lê A Arte da Guerra, quando você lê Quem Comeu Meu Queijo, então, você me pediu referência de livro, A Arte da Guerra. Ponto, né? Eu vou fazer esse fechamento com você aqui de pedir esse referente de livro, pedir dicas aí, até porque o tempo seu eu sei que já está aí no finalzinho, está concedendo para a gente. Eu quero, assim, né, agradecer demais esse espaço. Você está gostando? Então vai lá, curte aí, compartilha esse encontro aqui, porque vale a pena. Rogério, olha, eu ficaria horas aqui. Eu tenho outros temas que eu gostaria de falar com você aqui, mas eu sei do seu tempo e eu não quero atrapalhar mais. Mas eu quero chamar você aqui, porque a gente sempre provoca, né, todos aqui, convidados para a gente dar dicas de livro para a gente. Para quem é esse varejista que está nos vendo aqui, que você vai falar com ele, você vai fazer essa ação agora, porque em 24 horas, para dar resultado para ele acabar de ver o nosso encontro aqui e falar, olha, eu vou fazer isso lá, isso funciona. Práticas para ele. Fala para essa turma aí, o que ele deve fazer? Olha, cara, primeiro assim, quando eu falo sobre livros, filmes e tal, eu respeito todos os estilos, né? Eu acho que cada um é profissional na sua área, atua na sua área, mas assim, se você tem pouco tempo, leia os clássicos. Por exemplo, A Arte da Guerra é um livro que ensina muito, principalmente competitividade, né? Você vai ler um livro que o cara vai dizer que tu tem que sair da cama de manhã sorrindo, tomar um café feliz. Tá, se você tem tempo, leia. Mas leia um livro que vai te mudar, transformar. Quem Comeu Meu Queijo, por exemplo, é um clássico também, que é aquele cara conservador, tradicional, que não quer mudar e vai ser engolido pelo tempo. Se tem uma coisa que não para, é mudança. Se você não gosta de mudança, você está morto. Está morto, não tem como mudar. Né? E aí, assim, tem muita coisa simples. O varejo, em inglês diz retail. Varejo resolvido nos detalhes.
traduzindo literalmente. Porque varejo em inglês é retalhar a caixa, é abrir uma caixa e abastecer uma gôndola unidade por unidade. Isso é varejo. O resto é atacado, que é pegar a caixa inteira e abastecer. E tem o híbrido que a gente conhece. Mas assim, detalhe, não é caro, não é difícil. A gente morre pelas coisas mais básicas, sabe? Fundamentos do varejo. Atender bem. E assim, vamos parar de falar de varejo, vamos falar de comércio, qualquer comércio. Eu estou aqui, cidade da família da minha esposa, interior do Rio Grande do Sul, perto da Argentina, a gente tem uma agropecuária há 50 anos. É lindo de ver como eles atendem, é lindo de ver, porque assim chega, gaúcho, né? Chega um cliente, já serve um chimarrão, conta uma história, todo dia o cara vem. É um lugar agradável de se ir. O seu supermercado é um lugar agradável de se ir. A gente tem uma população envelhecendo no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, já 1/3 tem mais de 60 anos. 1/3. A gente tem uma loja preparada para quem está parado, para quem está aposentado, para quem tem tempo que não tinha antes. Que prazer que proporciona na sua loja para essa pessoa. Que facilidade você tem na sua loja para ajuda a vida dessa pessoa. Tem pessoas com limitações. Aí tem rampa para entrar na tua loja, o cara já não vai numa cadeira de rodas, né? Aí a sua loja está com o piso todo quebrado, ele já não vai, que vai se machucar, né? Aí a sua loja é enorme, ele não vai, tem banheiro. E o banheiro não é um depósito onde a gente não sabia o que fazer, colocou lá caixas e... Não, tem que ser agradável, tem que ter uma musiquinha. Que música que toca? É a música que você gosta ou a música que o cliente gosta? A loja está cheia, uma música calma, a loja está vazia, uma música um pouquinho mais agitada. Tem degustação na sua loja? Você trabalha os 5 sentidos? Sim, isso não é caro. Eu não estou falando nada caro, mas tem que ter ciência. O varejo já foi para gente que não tinha oportunidade, vinha da agricultura, vinha da construção civil e entrava. Hoje não, o varejo tem ciência. Ciência é conhecimento. Se você não tem conhecimento, dá tempo, cai fora. Você vai quebrar. Muito bom, muito bom. Olha, Rogério, você apresentou aí, mostra os 2 livros que você tem, hein? 2 livros seu aí. Tá, eu tenho esse aqui é o meu segundo livro, Olha, O Poder das Centrais de Negócios. Poder das Centrais de Negócios, para comprar. Esse livro é para comprar. Como é que compra esses livros, Rogério? Eu vou deixar aqui meu endereço no Instagram, Rogério Machado Mentor. Não é coach, é mentor. Mentor é alguém que pega alguém pela mão e leva e conduz. Isso. Eu tenho um outro livro de educação financeira contando causos de empresários na área financeira. E tem o meu primeiro livro, os 2 primeiros livros foram lançados na APAS, que é Estratégias para Supermercados. Eu não tenho ele aqui, achei que tinha no carro, não tem, mas os 3 livros estão acessíveis. Fala comigo ali pelo Instagram e você vai chegar até mim e eu vou dizer como é que você pode comprar. Aí, tá o Instagram dele aqui, mas vou deixar o link também aqui na descrição para você acessar. Rogério, eu sei que você já falou do seu Instagram, você encontra você pelo Instagram aqui, né? Para falar com o Rogério, chamar ele... Mais fácil, eu tenho uma assessoria ali de marketing que me ajuda, me apoia, né? Então, às vezes eu não tenho tempo, mas eles... Rogério, tem uma pergunta, alguém está querendo falar contigo. Essa semana eu estou sendo muito procurado pela indústria, e essa semana uma empresa de... agora não é de impressão de cartaz. Eles querem que eu seja garoto propaganda deles. Né? Então já tem gente querendo me patrocinar para... Eles estão vendo a autoridade no que eu falo, valor no que eu falo, e estão querendo colar minha imagem com a imagem deles, para eu estar trabalhando em outra esfera, mas que também chega no final. Meu prazer, o meu propósito hoje é transformar a vida do supermercadista. Eu escolhi essa área, podia trabalhar em qualquer outra área, mas nichei, como se fala nessa área, transformar, ajudar pessoas e fazer amigos. 64 anos de idade, não imagino parar de trabalhar até os 80 anos. A partir do ano que vem eu devo morar 6 meses no Brasil, 6 meses fora, mas ainda fora eu vou estar atendendo remoto aqui, tranquilo. E é isso aí. Vida que serve. 49 anos de trabalho. Com um propósito fantástico, propósito. Isso aí que você precisa levar para dentro do seu varejo. Conhecendo profissionais como o Rogério que está aqui, a gente precisa ser grato nessa vida. Para ser grato, dá o like, compartilha, dá 5 estrelinhas, porque o Rogério merece. E vai lá no Instagram dele e acompanhe. Eu acompanho, eu sou um seguidor dele lá. Também seja um seguidor aqui do Rogério.
e dá também os coraçãozinhos para ele lá. E fala que você estava aqui no Bate-Papo Varejo, com certeza ele vai sempre te receber lá com mais alegria, né, Rogério? Com mais alegria. Com certeza. E esse sorriso aqui é sempre. Às vezes com dor, às vezes com alegria, mas o sorriso é permanente. Isso aí. Rogério, eu só tenho que te agradecer a sua presença aqui, porque você com certeza contribuiu com cada um de nós aqui, fez o nosso dia ser mais feliz e trouxe para nós mais informações que vão aprimorar dentro das nossas lojas. Tem que falar isso porque o varejo precisa de pessoas felizes como vocês. Valeu, gente. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ederson.